Paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Nós estamos na Logos Ensino Superior de Teologia. Esta é a quinta parte da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, a segunda parte da aula 8. Estamos no período conquistador. E temos aí, então, aquela linha de tempo milenar, nós vemos aí os períodos. Nós estamos aí nos maiores períodos, né, que é o pré-diluviano, patriarcal que nós falamos, e agora o conquistador. E nós então separamos a parte do conquistador para ir construindo aí essa história do período conquistador. Nós nos lembramos ainda dos hititas, dos mitanitas e dos egípcios, lembrando desses grandes impérios que atuavam naquele período, né, mesmo durante o período dos juízes. E depois nós nos lembramos ali um pouquinho daquela história que nós já falamos do Egito, com Josué, Moisés e tudo o que aconteceu ali. Nós não vamos repetir, só você olhar ali para o que nós falamos nas partes anteriores. E agora nós entramos na conquista de Canaã, até falamos um pouco dos fenícios, que era muito importante nessa história de Canaã, depois Israel, e a conquista de Canaã com Josué e seu exército. Nós temos aí Moisés que não seguiu, ele não entra por causa daquele pecado, e nós temos então Josué entrando, mas eu queria chamar a atenção o nome de Josué, é o mesmo nome que Jesus, né, que é Yehoshua, ou Yeshua, né, que depois virou o nome de Jesus tirando Ro, né, e é interessante que significa Deus é Salvador, mas Josué era chamado de Oséias, que é salvo, e foi Moisés que mudou o nome de Josué. E então nós temos só isso para chamar a atenção, mas esse Josué que foi um libertador, um tipo de Cristo, né? Ele lidera na primeira luta um povo de antigos escravos, mas agora jovens, né? Que lutam contra os amalequitas, que eram edomitas, em 1513 a.C. Aí tem aquela história de Moisés com a mão levantada com Arão e Ur. E depois disso ele passa pelo Jordão, milagrosamente, lembrando o tempo lá do Mar Vermelho. Mas além dos amalequitas, ele teve outras vitórias, ainda sob o comando de Moisés, né, que foi Sion, dos morreus, e Og de Bazã, o último dos refaitas, e todos dominavam grandes territórios ali na Transjordânia, depois do Jordão, né? E aí nós temos então os 7 povos que Josué destrói, né? São eles, os heveus, que a gente lembra de Siquém, e depois os gibeonitas, né? Que era aquele caso de Siquém, aquele caso de Diná, né, que foi estuprada pelo príncipe, depois teve aquela triste história de Levi e Simeão, né, com a traição. Os heteus, que eram dos hititas, né, era o povo cananeu, eles tinham até um império acima, mas também estavam dentro de Canaã, com alguns reinos, mas eles foram exterminados, né. Os jebuseus, que só foram destruídos no tempo de Davi, é lógico que a conquista de Canaã foi até o reino de Salomão, né? Os arvadeus, os sineus, os semarcos e os girgazeus. Vocês podem ver então aí a distribuição, se vocês querem ver depois com calma, está aí a distribuição desses reinos que foram conquistados e destruídos por Josué e os juízes. Josué derrota 31 reis, que são reinos aniquilados, e cidades, né, com seu exército. Nós temos aí Caleb, que subiu para os montes para destruir os gigantes, pediu a Josué, e Josué permitiu, mas sem dúvida, nós temos 4 grandes vitórias de Josué que são destacáveis ali nos Juízes, né, que é Jericó, né, que teve a situação dos muros, que eles giraram, gritaram, o muro caiu, né, e especificamente Raabe, né, que foi da descendência, que está na descendência de Jesus, né? Aquela que era uma prostituta que se converteu, né? E era daquela terra, ela não era judia, né? Depois nós temos aí e teve aquela situação, né, de que ele não ouviu Deus e aí perdeu e depois conquistou de novo. Mas nós temos que lembrar também do caso de Gibeon, que era uma cidade hevéia, né? Talvez amorreus, e que aí a gente lembra também de outra cidade hevéia que era Siquém, né? Mas eles provavelmente eram uma aliança de cidades, Gibeon, Quifira, Beerot e Kiriat Jearim. Aí nós temos aquele engano, né? Eles falaram que era de longe, Josué não ouviu, eles tiveram consequências por causa disso, mas Deus ordenou que aquela aliança fosse permanecida. E quando o Gibeon
porque ele fez uma aliança com Josué, foi atacado pelos amorreus, né, que sentiram que eles traíram, né, as alianças ali de Canaã. Josué foi para libertar eles, e aí nós temos aquela grande história de vitória que Deus enviou do céu chuva de pedras, né, e Josué mandou o sol parar em Gibeon, né, e a lua em Aijalon, e mais tarde eles foram incluídos entre os benjamitas como herança, porque era herança dos benjamitas, e eles se tornaram servos ali. E aí nós temos a história dos 13 juízes de Israel. Israel recebeu Canaã, né, que recebeu o nome de Israel, o território, e eles estão aí, esses juízes, né? Otiniel, sobrinho de Caleb, que livra dos assírios, um grande império. Aí tem aquela história que Caleb oferece a filha Axa, e aí Otiniel, que é sobrinho dele, né, conquista e é casado e se torna um líder em Israel, o primeiro juiz de Israel. Depois nós temos Eude, que era um benjamita, que livra dos moabitas, Sagar, que era um efraimita, que mata 600 filisteus com a agulhada de boi, lembrando até Sansão, mas isso é outra história. E talvez ele tenha sido juiz no mesmo tempo de Débora, que inclusive foi a quarta, mas foi a única juíza, e provavelmente também ela era de Efraim, não fala de onde ela era, mas ela morava em Efraim. E ela teve um general, que era Baraque, né, e livra dos cananeus. E aí nós temos então Gideão, que era de Manassés, que livra dos midianitas unidos com os árabes e os amalequitas, foi uma grande aliança que Gideão ganha com aquela história dos 300 de Gideão. E no final eles querem até que ele se torne rei, mas ele não aceita. Aí Abimeleque, filho dele, quer o reino. Depois que Gideão morre, ele assume o reino, mata toda a família, só sobra um filho, né, que é Jotão, e depois, numa conspiração de uma outra pessoa chamada Gaal, ele vai lutar em Siquém, e lá em Siquém, de novo Siquém, né? Lá em Siquém, ele é morto por uma mulher com uma pedra que joga na cabeça dele, e ele até pede para o rapaz fazer algo para não parecer que ele tinha sido morto por uma mulher. Mas depois dessa história triste de Abimeleque, né, e também com a proposta de um reino que Deus não queria para Israel, né? Mais tarde eles quiseram, né, e veio Saul, mas não era a vontade de Deus. Aí nós temos o 7º juiz, que é Tola de Issacar, e não tem notícia de guerras, ele veio depois de Abimeleque. Nós temos Jair, com os 30 filhos, que montava cavalo, Jefté, né? E aí Jefté de Gade é uma história específica, ele era filho de uma cananita, era repudiado pela família, mas era o primogênito. E depois vem um ataque dos amonitas aliados aos filisteus, aí começa a história grande dos filisteus, né, mais forte ali, né, e ele acaba aceitando, faz um voto triste, que parece até que no final teve um sacrifício humano, né, que foi a filha dele. E depois nós temos 3 juízes, né, o 10º, 11º e o 12º, que é Abizan de Judá, que era de Belém, tinha 30 filhos e 30 filhas, Elon de Zebulon e Abidom de Efraim. Né? E depois deles vem o grande juiz final, né? O último juiz da história ali do livro de Juízes, mas também com um momento, né, forte dos filisteus, já agora querendo dominar todo Israel. Mas quem que eram os filisteus? Essa é uma boa pergunta, né? Mas os filisteus é uma história à parte, né? Eles se tornaram um grande problema para Israel. Um povo estrangeiro que chegou em Canaã pelo mar Mediterrâneo, com navios e por terra. Os filisteus, um povo que veio das costas da Grécia, mas diz que eles eram descendentes de Misraim, né? O mesmo povo que se tornou os egípcios, e destruíram várias cidades poderosas, como Tarso, na Ásia Menor, e extinguiram os hetitas. Foram eles que destruíram o Império Hitita. Mas só que eles não ficaram lá, o objetivo deles era o Egito, né? Eles passaram pela Fenícia, mas seguiram para o Egito. Mas não conseguiram vencer os egípcios e acabaram ficando em Israel e se tornando um problema em Israel. Ali eles construíram 5 cidades poderosas: Asdad, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. E aí nessa época que nós temos aí Sansão, que teve aquele nascimento maravilhoso, né, do anjo do Senhor que aparece, ele se torna um nazireu, não corta o cabelo dele, nem bebe bebida alcoólica, e aí ele então
tem aquela força excomunal, né, que se torna uma das maiores histórias da Bíblia, né? Nós temos, ele se casa com uma filisteia, né, e tem aquele enigma do leão e do mel, e depois a filisteia o engana. Ali começa então um problema sério, talvez, sem dúvida, Deus levantando uma situação que ele se vinga, e aí começa a atacar os filisteus. Os judeus não gostam disso, né? Os israelitas não gostam disso, e até entregam a Sansão, quando os filisteus falam que nós queremos esse homem. Mas aí ele destrói, e ele faz todas aquelas histórias dele, e até Dalila, que de tradição era uma filisteia, porque ela morava ali na região de Dan, na fronteira de Dan e dos filisteus. E aí nós temos o pecado de Sansão, fura o olho dele, mas aí vem a grande derrota dos filisteus, ele mata mais de 3.000 líderes, e as alianças filisteias se tornam fracas, né? Porque perderam seus líderes. Até o tempo de Saul, eles eram fracos ainda. Foram 40 anos numa nova liderança que nasce em Israel, depois que Sansão morre, que é de um sumo sacerdote chamado Eli. Mas quem foi Eli? Né? Depois de Sansão, nós temos o sacerdote Eli, que se torna um juiz, mas ele nem é mencionado no livro de Juízes. Ele usurpa o sacerdote de Uzi, que era o que tinha o domínio, né? Que deveria ser o sumo sacerdote, só que esse Uzi era muito jovem, e ele sendo mais velho, ele consegue assumir, e ele leva Israel à idolatria, com bruxaria e idolatria no Monte Ebal. Tem uma história à parte aí, mas ele tira o tabernáculo de Gibeon e leva para Siló, e nesse tempo, os filisteus vão se fortalecendo, até o final da vida de Levi, foram 40 anos de domínio dele, em que eles levam a Arca da Aliança. Os filisteus chegam a levar a Arca da Aliança, nós temos lá o caso dos filhos de Eli, e aí nós chegamos em Samuel, né? O profeta que é chamado de Nabi. Mas aí é nesse tempo, né, em que ele leva Israel, depois de Sansão, né, da grande vitória de Sansão, ele leva Israel à idolatria, né? Ele se torna um sumo sacerdote agora já por jogos políticos, não mais, apesar de que ele era também descendente de Arão, ele estava na linhagem, mas não era para ele ser, ele usou de política, de força para se tornar quem ele era. E aí nós temos o caso dos filhos dele que pecaram e Deus então até tirou a vida deles, né? E aí a Arca da Aliança é levada e o próprio Eli morre, né? Mas nós temos nesse meio aí a inclusão de Samuel, né? E Samuel, que se torna o primeiro profeta chamado Nabi, aqueles que falavam em nome do Senhor, né? Falavam assim diz o Senhor, né? É um novo grupo de profetas que nasce a partir de Samuel, se torna até uma escola, né? A escola dos profetas. Então nós temos aí esse tempo, nós sempre estamos a lembrar aí a linha de tempo, para que vocês não se esqueçam e vejam, né? Nesse período conquistador, com os reinos, né? E com toda essa história, só lembrando ali o passado, mas nós estamos agora aí no tempo de Eli, né? E é o final do tempo dos juízes, né? E aí nós entramos agora no finalzinho do período conquistador, entrando agora já no período do reino, né? E tudo ali começa com o profeta Samuel, que também se tornou, veja, um juiz. Na verdade, é considerado o 14º juiz, apesar de que, historicamente, poderíamos considerar 15 juízes, porque tem Eli, né? Só que Eli é um que não liberta Israel, não é alguém que leva Israel a buscar a Deus, pelo contrário, ele começa a levar longe de Deus. Foi Samuel que Deus colocou na família de Eli para dali trazer uma nova história, uma restauração a Israel, né? E aí nós vamos entrar na última parte agora, na próxima, em que nós vamos falar, então, de fato, sobre esse final do tempo dos juízes, com Samuel, o último juiz, o 14º juiz, não citado no livro de Juízes, né? E o início do reino. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém.